Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer enorme de ter o André Carvalho aqui comigo. Tudo bem por aí, André? Do Joia Marcelo. Beleza. André, quinta-feira à noite, já são aqui quase 8h30 da noite aqui no Pacífico, né? E você, em vez de estar vendo um jogo na televisão, jogando videogame, relaxando, está aqui conversando comigo. Muito obrigado, cara. Prazer estar aqui, cara. E André, conta pra gente assim rapidinho, o que você faz hoje? Qual é o teu cargo hoje? Tá, meu cargo hoje é de engenheiro de software, sou um individual contributor, né, na Apple. Eu trabalho na organização de AI ML da Apple, mas eu não trabalho diretamente com pesquisa e desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, eu trabalho de fato com engenharia de software, que é sempre necessário. Não importa quantos modelos você tenha rodando em qualquer lugar, você sempre precisa da engenharia de software para fazer tudo rodar. Então, é exatamente com isso que eu trabalho. Sensacional, cara. E obrigado novamente aqui por estar aqui comigo. E antes da gente falar do que você está fazendo, das coisas que você lida, eu sempre peço os convidados para voltar no passado, né, e contar aqui para a gente como é que a tecnologia, como é que a computação apareceram na tua vida. Cara, isso é muito legal. Eu estava pensando sobre isso, como que tudo começou. Desde muito pequeno, eu sou uma criança dos anos 80, né? Eu nasci em 82. Então, assim, desde muito pequeno eu lembro de ir da casa de alguns amigos. O meu vizinho, ele é tradutor, ele é talvez o único tradutor juramentado de Ribeirão, pelo menos da época de quando eu era criança. Mas deve ter sido um dos poucos tradutores juramentados da cidade lá de Ribeirão Preto, que eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. E ele trabalhava com um computador, ele tinha um computador para trabalhar, né, fazendo tradução. Então eu lembro de ir na casa dele, o filho dele era um dos meus melhores amigos, assim, a gente cresceu junto e tal. E ver aquele computador lá e ficar fascinado com aquilo e tal, e falar, nossa, que bacana e tal. E aí, todo lugar que eu ia que tinha um computador, eu ficava super fascinado e sempre dava um jeito de ficar amigo da pessoa e de começar. E na época eram provavelmente alguns XT ou alguma cópia de XT, porque no Brasil era muito fechado, então eu nem sei, na verdade, antes de eu ter o meu próprio, né, quais eram os computadores que tinham disponíveis. Esse meu vizinho, ele também tinha um que você ligava na TV, e aí você programava e carregava o programa da cassete e tal, e eu lembro da gente brincar com aquele negócio lá também, mas assim, sempre foi uma fascinação muito grande, né, para mim. E aí, o meu pai, ele era funcionário público de baixo escalão, assim, lá da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, então a gente tinha, assim, muitos super meios financeiros e tal, mas ele também era fascinado com tecnologia. O que acabou acontecendo foi que eu tinha um tio meu que morava em Foz do Iguaçu, ele trabalhava lá na engenheiro lá da Itaipu, e a gente sempre ia visitá-lo. Aí uma dessas vezes que a gente foi visitar, meu pai resolveu comprar um computador pra gente. Aí ele foi lá com um amigo do meu tio que manjava das coisas, vai numa loja, compra uma placa-mãe, vai na outra. Naquela época ainda era mais exótico ainda, né? Você saber montar um computador, saber quais eram as coisas necessárias e tudo e tal. E eu lembro até hoje desse spec completo desse computador que meu pai comprou, que era um 386DX de 40 MHz, com 4 MB de memória RAM, 128 MB de disco. É incrível, né, cara? Aí isso foi o primeiro computador que a gente teve. Aí, desde então, sim, esse amigo do meu tinha instalado minhas lá pra gente, aprender a usar o DOS, tal, aprender a datilografar, eu aprendi a datilografar, que era a palavra que minha mãe usava, digitar no computador, com programinha de aprender a digitar e tudo e tal. E daí eu fuçava, fui aprendendo e tal. E aí, com esse 386, enfim, é isso, né? Eu trocava programas com os amigos e tal, meu vizinho que tinha computador, como eu disse, às vezes a gente trocava programas e sempre fiquei muito conectado com essas coisas. Todos os meus amigos que eu fazia era alguém que tinha interesse por computador. Aí até que foi abrindo, né, no Brasil um pouco mais, começaram a chegarem os computadores mais evoluídos, começou a época do tal do multimídia, de Uhum. CD-ROM. Sound Blaster, paquete de som da Sound Blaster. Aí eu lembro que meu pai, o update que ele fez no computador foi comprar um Pentium da Compaq na época, que era um Compaq Presário, que era uma cópia do que os Macs eram, né? Que era uma coisa em um só.
E aquele computador foi o primeiro computador que meu pai comprou que tinha um modem. Aí tinha um amigo meu que entrava numa BBS lá em Ribeirão Preto, eu comecei a entrar em BBS também e comecei a formar uma comunidade com esse pessoal da BBS. E aí, com a BBS, aí abriu o mundo, né, cara? Porque aí eu comecei a ter contato com o pessoal que produzia arte, ANSI, a arte com caracteres coloridos, né, no terminal do computador, para o pessoal que não sabe, em 16 cores, tudo com os bloquinhos enormes, assim, quadradinhos e tal. Mas aí, nisso também, eles já estavam produzindo coisas um pouco mais sofisticadas, né? Algumas coisas mais gráficas, e eu comecei também a ficar por dentro da demo scene, que a galera chamava, né, de demos, que eram programas feitos só para mostrar uma coisa bonita na tela, né? Um gráfico com uma música, às vezes sem música. E aí tinha coisa, a maioria era feita em assembly, né? E aí eu comecei a Uhum. ficar fazendo coisa e comecei a ir atrás de tudo isso. Mas eu não lembro qual. Não, mas aí eu sei que dessa fascinação com computador e tal, se eu não lembro se já no 386 eu aprendi, comecei a ir atrás de aprender a programar, e a primeira coisa que eu acho que conseguiram para mim foi algum livro de Clipper, e eu comecei a aprender a programar em Clipper. Eu até cheguei a fazer umas coisas, porque minha mãe era voluntária num hospital psiquiátrico lá em Ribeirão Preto, que é beneficente. E aí fazer coisas para arrecadar dinheiro, doação, isso eu lembro de fazer um programinha para escrever recibo e imprimir recibo para eles em Clipper e tal. Mas daí com isso fui entrando nesse mundo, né? Com 14 anos, daí quando eu fui numa loja de informática lá em Ribeirão Preto, eu fiquei tão fascinado lá que eu me voluntariei para trabalhar na loja como vendedor só perto daquelas coisas lá, né? E aí o pessoal que era dono dessa loja, eles tinham feito engenharia na Poli, e aí eles me deram aquele livro do C, Do Brian do Kernighan. Kernighan. Aí, 14 anos de idade, com um livro em inglês do Kernighan, que eu aprendi inglês assim, ou menos, mas, cara, eu lembro da minha família inteira viajando pra praia, no litoral lá do Nordeste, nem lembro, acho que foi em Natal, alguma coisa assim. Todo mundo na praia e eu deitado na rede lá do quarto, lendo. Que praia que é nada, eu vou ler o livro de C aqui do Brian Kernighan e do Dennis Ritchie. Qual era a minha fascinação. E com isso eu fui tentar aprender C, aprendi um pouquinho de assembly, tudo isso antes da faculdade, né? É. Comecei a baixar os tutoriais na BBS e tal, para aprender essas coisas. Aí logo depois da internet, aí o mundo abriu, assim, absurdamente, né? Mirk, o IRC, na verdade, né? Meus amigos que eu conheci da BBS, que depois foram para a internet, também começaram a me introduzir no mundo do Linux. Aí instalei o primeiro Linux, o Slackware, na época, acho que era o Isso. 3.0, sei lá, Slacker muito velho. Era um CD, a gente comprava o CD na Cheap Bytes por $1. Os caras mandavam um CD do Linux pra gente lá no Brasil. A gente instalava no computador. Aí foi isso. Aí, tipo, eu tinha amigo que era envolvido com coisa de tentar hacker, né? De tentar hackear as coisas, segurança e tal. E amigos que estavam mais nessa de programação e tal. Então, essa foi a minha introdução. Foi assim, de um pouquinho de fascinação e aí depois ficar completamente fissurado com isso, assim, né? É. O que que você pensa quando você lembra disso, né, do seu primeiro computador lá, comprado lá em Foz do Iguaçu, né, e você Do pensa assim, Paraguai. pô, e Paraguai, né, acho que é Cidade del Oeste que chama, né, isso não era o lugar. E o que que você pensa nesse computador que foi montado aí? Acho que você mencionou que era um Pentium, né, com Né? sei lá, O primeiro era um 386. 386, com 40 megas de memória, não é isso? Não, era 4 megas de memória. 4 megas de memória. 40 40, megas devia ser o hard disk, né? 40 Hz era o clock e eram 128 megabytes de memória de hardware. De hard. Aí você pensa no seu iPhone que tem no seu bolso, e tem 1 zilhão de capacidade maior do que aquele computador tinha, né? É um É incrível absurdo. essa evolução, né, cara? E você pensar isso, você está falando de década de 80 para cá, você está falando de 40 anos, né? É, E é incrível essa evolução toda, esse poder computacional que a gente tem hoje no bolso da camisa, da calça, né? sim. E também você pensa em cloud computing e tudo mais que
que gera no mundo, e esse mundo dos aplicativos também, a qualquer momento, todo mundo acessando tudo, todo tipo de informação, parece coisa de ficção científica que a gente pensava naquela época, né? Isso é, Cara, eu sempre penso isso, a fascinação dessa evolução tão rápida é uma coisa que eu sempre pensava, porque esse meu primeiro computador que tinha um modem era um modem de 14.400 bps. Era 14K de transferência, K bits. Então, assim, para você baixar uma imagem, cara, acho que era 15 minutos, era um negócio assim. E aí eu lembro nessa época eu pensando, puxa, e aí meu amigo tinha um gravador de CD. Eu lembro, puxa, se a gente tivesse com a internet e conseguisse baixar um arquivo na velocidade que você grava um CD, seria uma coisa incrível, né? Hoje em dia essa velocidade é menor do que a do celular. é incrível, né, cara? É incrível como essas coisas todas evoluem, né? E às vezes eu paro para pensar também como é que isso vai ser daqui a 40 anos, né? Sei lá, Nossa. como é que vai ser a evolução da coisa também. Mas, André, você falou do teu primeiro emprego aí, você entrou numa loja que para você ficar exposto mais aos computadores, né? Mas É, como é que foi a chegada até Você fez Unicamp, né? Você cursou Unicamp. fiz. Depois eu fiz faculdade de engenharia de computação na Unicamp. Entrei em 2001 lá. Como é que foi essa fase da vida? Como é que foi a universidade? E como é que foi? Você já sabia programar? Você já tinha uma ideia de como é que você usava C, essas coisas, né? Como é que foi a experiência da faculdade para você? O que tu Cara, aprendeu e como é que foi essa época da vida? cara, foi uma época assim um pouco de descobrimento, e um pouco de desilusão, para falar a verdade. Porque eu cheguei lá, dos meus colegas que sabiam programar da minha turma, tinha o Gustavo Barbieri, que você já entrevistou Uhum. aqui, e talvez mais uns dois outros caras que realmente sabiam já programar e tinham experiência, e tinham essa coisa a fundo. Muita gente estava lá porque era meio que na moda, eu acho. Eu não sei, eu não sei exatamente como isso aconteceu, tá? Porque esse pessoal todo caiu de paraquedas lá, mas eu cheguei e aí no primeiro ano a parte de programação foi uma coisa assim trivial para mim, né? Assim, tudo que eles estavam ensinando lá para mim foi assim, bem fácil assim no início, né? Obviamente, depois óbvio que a gente aprendeu tópicos muito mais avançados, né? Mas aí também uma coisa que para mim foi complicada na faculdade é que assim, eu estava acostumado a minha vida inteira na escola, eu era aquele aluno que eu ia e prestava atenção na aula mais ou menos, assim, escutava a aula, eu conversava, eu tinha bastante amigos e tal, assim, mas eu nunca tomava muita nota, jamais estudava para a prova, e eu ia na escola só com essa memória dos tópicos serem abordados na sala de aula, né? Quando eu entrei na faculdade, eu aprendi por duras penas que isso já não era mais viável, né? Não funcionava, né? De jeito nenhum. Aí foi quando eu tomei meu primeiro, nota 3 de 10, nota 3 de cálculo 1. Eu falei, vixe. Então, assim, aí com as matérias que não eram especificamente de computação, eu comecei a penar, assim, bastante, sabe? Uma porque eu me mudei de cidade, você vai para uma cidade, aí você está exposto a mais um monte de coisa, aí aquela coisa também já vai dificultando. Se você não tiver, assim, responsabilidade e juízo e tudo mais, é difícil você se manter fazendo e foco, né? É difícil você se manter. Mas aí o que aconteceu é que eu sempre ia bem em todas as matérias de computação, todas, com algumas exceções, as que eram mais teóricas me davam um pouco mais de trabalho, tipo, algoritmos, tal, o livro do Cormen lá, né, que é o do Cormen, o do Cormen é o de sistemas operacionais. Enfim, o de algoritmos, a análise de algoritmos era uma das coisas que me deu trabalho, e toda a parte mais, assim, acessória, que era mais de engenharia, depois eu me arrependi, na verdade, de ter entrado em engenharia de computação, e fiquei pensando que eu deveria era ter feito ciência da computação, que a parte que eu mais gostava foi pura mesmo, né? Eu não tinha que ter estudado mecânica, essas coisas todas que a gente estuda em engenharia. Mas aí durante a faculdade foi isso, eu ia sempre muito bem na parte de computação e sofri um pouco com o resto, mais por falta de disciplina e de conseguir ir às aulas, estudar, tal, com disciplina, do que por qualquer outra coisa. E aí no meio de tudo isso, meu pai também faleceu enquanto eu estava na faculdade, e aí isso é uma complicada.
Mas mesmo assim eu foquei, cheguei a fazer iniciação científica logo no início, na área de segmentação de imagens, com o professor Alexandre Falcão lá na Unicamp. E, enfim, além disso, uma outra paixão que eu tinha era música, né? Aí eu fiz umas aulas de música lá na Unicamp, eu era um pouco assim, mas eu É eclético. estava com o pessoal da arte, tive uma namorada até no Instituto de Artes e tal. Enfim, eu explorei bastante assim a faculdade. Aí durante a faculdade foi quando eu comecei eu fiz um estágio para a Itautec, que a gente estava fazendo uma distribuição de Linux na época. Uhum. Gentoo. A gente escolheu Gentoo como uma base de distribuição que era para ser user-friendly, né, para ser amigável com os usuários, e a gente vai escolher Gentoo, mas enfim. A gente. Eu não deveria rir, perdão. Mas aí, para quem não sabe, o Gentoo era uma distribuição que tinha que compilar tudo, né? Pode ser compilado na hora que estava instalando, baixava, compilado. Mas aí a gente fez toda uma distribuição pré-compilada, tal, com os Certo. pacotes, ficou bacaninha. Bacana. Fizemos gráfico, usando Python e Qt na época, enfim. E aí, depois disso, o que aconteceu foi que eu me juntei com alguns amigos e a gente decidiu formar uma empresa. Hum. E aí eu fundei a empresa enquanto eu estava na faculdade ainda. E isso foi por causa dessas complicações, vamos dizer, que eu tive com essas outras disciplinas, eu levei 8 anos para me formar no Unicamp. Mas quando, em 2006, que seria o ano que eu deveria estar me formando, eu abri a minha empresa. Ou seja, Bacana. o trabalho mesmo, tirando aquele que eu trabalhei lá na loja de informática, teve até uma outra loja de informática que eu trabalhei depois também, fazendo manutenção de computador, abrindo máquina e tal, e tal. Mas tirando aqueles outros trabalhos lá e o estágio, o primeiro trabalho que eu tive mesmo foi na minha própria empresa, que a gente abriu a empresa enquanto eu ainda estava na faculdade. O meu sócio tinha saído, tinha trabalhado mais ou menos um ano na IBM, e aí ele resolveu sair, e a gente se juntou e abriu essa empresa que chamava Peanuts Studios. E aí era uma empresa de outsourcing de desenvolvimento para mobile. Aí a gente fazia aplicativo para rodar no telefone, que na época eram os telefones que rodavam Java, J2ME, né? Tinha os mais avançados, tinha a Nokia tinha o Symbian, né, Sim. que rodavam programas mais avançados e eram em C++, e os telefones da Vivo, na época era telefônica, rodavam Brew, um negócio chamado Brew, que é da Qualcomm, né, os que eram CDMA. Isso aí é pré-iPhone, é pré-Android, né? Você estava em Isso é, 2006, não tinha o iPhone ainda, o Android também não. exato, isso daí foi logo antes de sair o iPhone, um pouquinho depois disso saiu o iPhone, mas quando saiu o iPhone ainda não dava para fazer aplicativo para iPhone, Uhum. Correto. né, do iPhone. Mas quando saiu o iPhone, a gente já começou a desenvolver para iPhone e tal. Mas na época, assim, a gente desenvolveu coisa que tinha muito plataforma que usava coisa de SMS, tinha vários programas todos, que a plataforma inteira, tipo, era só servidor, mas era uma plataforma que era tudo comunicação para poder ter uma interação de usuário por SMS, né, por mensagem de texto. Tinha web, que era o app, na época chamava, a web no Uhum. celular, web separada da web, né? Mais ou menos, que você via no computador mesmo. E aí foi isso. Então, a meu trajeto pela universidade foi meio aos trancos e barrancos, mas no fim a gente abriu a nossa empresa. E aí eu tive essa empresa por 10 anos com meu sócio. Caramba. As pessoas que tentaram comprar a gente acabou não vendendo. E aí, no fim, a empresa já não estava mais dando certo e eu não queria mais ficar no Brasil. E eu decidi, com o meu sócio, fechar a empresa e tentar procurar coisas. Mas foi isso, mas por 10 anos a gente teve. No auge da empresa, a gente tinha 45 funcionários. Sensacional, cara. Sensacional. E o que que você pensa quando você lembra lá do seu computador lá do Paraguai?
até você ter essa empresa aí por 10 anos e chegar a ter mais de 40 funcionários em algum momento. O que passa na tua cabeça quando você lembra disso? Cara, é um negócio, é uma coisa incrível, assim, porque eu lembro que assim, o computador é a minha paixão, é uma das paixões, como eu disse, a música é outra paixão muito forte, mas o computador era assim, uma paixão muito grande minha, e ninguém sabia que isso ia ser, assim, né, uma área quer dizer, eu não sei se algumas pessoas talvez soubessem, mas era difícil você imaginar que aquela paixão pudesse virar uma profissão. Eu não sei nem se já se falava em engenharia de computação quando eu tinha o 386, por exemplo. Então eu era fascinado com aquilo e ficava mexendo. E eu lembro do meu pai usava isso como castigo para mim. Quando eu fazia alguma coisa, o 386 ele tinha uma chave que você podia Travar. travar o computador. E aí você ligava ele e ele não passava, a BIOS travava pela chave. E aí ele travava o computador e escondia a chave. Até que eu descobri o jeito de destravar com um clipe. Ele era destravar. Aí, quando chegou nessa época que eu abri a empresa, eu ficava pensando, poxa, meu pai não me deixava, às vezes, usar o computador e tal, usava isso como um castigo, mas você vê, né, essa coisa que eu investi em aprender isso tem futuro, né? A gente tá aqui e eu tenho minha empresa e tudo, e um monte de funcionário, e acho que é mais ou menos isso que passava pela minha cabeça, falando, nossa, aquele negócio que era só interesse de criança. E o impacto social que você teve na vida de 40 pessoas, mais de 40 pessoas, né? É, Você gerou emprego aí para um monte de gente, né? O impacto é, social é muito grande, né? eu- Bacana demais, cara. Mas você, diga, quando o funcionário comprava um carro, você fala, pô, que bacana, cara. né? É, Mas, isso é incrível, né, cara? Isso é uma realização muito grande, né? Você vê esse impacto na vida das pessoas, né, cara? Isso é bacana demais. E é, aí você falou que vocês resolveram fechar a empresa e você falou que estava interessado em sair do Brasil. Foi nessa época que você começou a olhar oportunidades fora do Brasil? Como é que foi isso para você? foi, a gente fechou a empresa, eu comecei a falar, cara, eu quero sair do Brasil. Aí eu comecei a procurar a próxima oportunidade que fosse uma oportunidade que ou eu já fosse direto para fora, ou que Hum, fosse me alavancar para que eu pudesse ir para fora. E aí, o primeiro lugar para onde eu fui foi uma startup que era investida pela Coca-Cola, que é do Wilton. Não sei se você chegou a falar com o Wilton. sim, Que tá, entrevistei o Wilton essa semana também. Vai ser o episódio antes do seu. é. O Wilton, ele fundou a Winning junto com o Jean lá no Rio, né? É, Mas investido pela Coca-Cola. E aí o Wilton me entrou em contato comigo, porque eu entrei num esqueci qual que é o site, mas tem um site para você encontrar outros fundadores, coisas assim, né? Eu estava nesse site, o Wilton me achou lá e falou, cara, apesar de a gente ter estudado junto, a gente nunca tinha se conversado assim durante a faculdade, certo. porque ele é diferente. É. Aí ele falou, cara, a gente está aqui com essa empresa, você não quer vir trabalhar para a gente e tal. Aí eu trabalhei com eles um tempo e eu conversei com ele e falei, cara, eu tô querendo ir para fora. Ele falou, não, a nossa empresa é investida pela Coca-Cola dos Estados Unidos, a gente está com um escritório já lá fora, e tinha de fato um pessoal trabalhando aqui, mas era só os americanos, eles não estavam trazendo ninguém para cá ainda. Então já foi tudo ajeitando assim, falei, não, então eu vou, se tem essa possibilidade de ir para fora, eu vou começar a trabalhar com vocês e tal. E aí, cara, sorte é uma coisa incrível, assim, para mim, assim, eu tô onde eu tô, sim, não sei quantos por cento, mas é uma porcentagem muito grande por causa de sorte. Porque aí depois disso que eu tava nessa, com esses caras, já meio alavancado para vir para cá e tal, um outro cara que inclusive trabalhou com o Gustavo também, que chama Marcelo também, fundador da Working Co, uma empresa lá em Nova York, no Brooklyn, eles fundaram lá, e em Portland, acho que ao mesmo tempo, inclusive, não tenho certeza disso, mas pelo menos eles fundaram lá no Brooklyn, inicialmente. O Marcelo, ele conhecia o Gustavo e o Ulisses lá da Profusion, porque eles trabalharam junto na INDT, e ele me conhecia também meio de passagem da época que eu que a gente prestou serviço pela Pinas lá para o INDT na época, que era o Instituto Nokia, né? O Marcelo pegou e mandou mensagem no Instagram, velho, falou, cara, tô procurando uma pessoa
muito boa de mobile, você não quer conversar comigo, não sei o que, tal, tal, tal. Ele falou, não, porque a gente tem um escritório aqui no Brooklyn e eu quero trazer você para cá, tal. Eu falei, velho, demorou. Que dia Com que eu ele, chego aí? Que dia que eu chego aí? aí a gente já fez todas as aplicações, eles têm escritório no Brasil também, então ele já me contratou pelo Brasil, que a gente tinha plano A, plano B, plano C, igual a gente estava conversando um pouco. O plano A era aplicar para o visto H1B, que é dos Estados Unidos, que é a loteria, né? Se eu não Uhum. fosse loteria, daí depois de um ano trabalhando já lá no Brasil como diretor, que é o que eu estava, eles poderiam aplicar pelo L1, que pode mudar aqui para os Estados Unidos, que é transferência de executivos. Então, assim, a gente já tinha todos os planos, e aí falei, cara, me traz, se você me levar para os Estados Unidos, bora, e já inclui meu green card também no pacote, eles incluíram, e aí foi que em 2016 eu fui sorteado na loteria. Bacana. Olha, então tudo de sorte. Ele me ligou falando para eu vir trabalhar para ele, para vir para os Estados Unidos. Eu fui sorteado na seleção da loteria. E aí, em outubro de 2016, a gente estava desembarcando lá em Nova York com 2 malas e 5 caixas que a gente trouxe no avião. E minha esposa, eu sou casado, né? Eu casei com a minha esposa. E nós dois nos mudamos para Nova York em 2016. E aí eu fui trabalhar também como. Eu fui contratado como Principal Developer quando eu cheguei aqui no Uhum. fim. Depois virou diretor também. Mas essa é uma que faz desenvolvimento de software e design. Eles tinham os designers, assim, Uhum. muito. E aí, com isso, eu trabalhei com a Apple também. A Apple era um dos nossos clientes, com a Virgin America, quando eles estavam aqui antes da Certo. lá. Enfim, trabalhei com clientes muito grandes aqui nos Estados Unidos a partir daí, né? Você, em que ponto que apareceu o inglês na tua vida? Você já sabia falar inglês lá no Brasil? Como é que foi isso para você? Cara, eu sabia. Lembra que eu falei que o meu vizinho era tradutor juramentado? Sim, O, sim. o meu, que era tradutor juramentado, só falava inglês com o meu amigo. Então, Ah, tá. o que eu tinha também, por incrível que pareça, eu tinha uma fascinação muito grande com o inglês, assim. Aí teve uma época que eu estudei por um ano só numa escola particular lá em Ribeirão Preto, que era uma escola do sistema Waldorf. E aí meus pais tiveram que me tirar porque eles não tinham condições de me manter nessa escola particular e eu fui para a escola pública. Mas aí alguns dos amigos que eu fiz nessa escola particular lá no primeiro ano, primeira série, isso daí foi, é, ligaram para minha mãe e falaram, então, o pessoal veio aqui na escola e ofereceu uma bolsa porque eles estão abrindo uma escola de inglês aqui em Ribeirão Preto, que era a Wizard na época, Uhum. primeira Wizard em Ribeirão Preto. E meu filho não quer fazer, você não quer para o André? Aí ela me passou a bolsa. Aí eu fui tão bem na aula de inglês que eles foram me dando mais bolsa para ir continuar para eu ser, Foram tipo, renovando. Uhum. pagando, sei lá, da escola, assim. Então eu estudei inglês, assim, nessa escola, talvez por uns 2, 3 anos, assim. E a partir daí eu fui autodidata, mais ou menos, né? Fui sempre procurando coisa, acompanhando música, filme, essas coisas. E aí até o ponto que eu cheguei com 14 anos, tá lendo Kerning em inglês lá na praia. É, cara, não é exatamente a coisa mais fácil do mundo para ler inglês, não. É, Bacana, cara. Mas você chegou lá em Nova York e eu vi na tua biografia aqui no LinkedIn que você trabalhou na criação da aplicação da Virgin também, né? A aplicação foi, mobile deles, né? e- Bacana demais. esse foi o primeiro projeto. Logo que eu cheguei aqui, os caras já estão inventando moda. Esse foi antes do React Native, né, que Uhum. eu fiz, que possibilitou você escrever aplicação em JavaScript, mas usando componentes nativos de interface, né, que é o que tem hoje. Naquela época aquilo estava muito começando, ainda praticamente não existia. E aí eu lembro da gente ter desenvolvido um dos diretores lá, um dos sócios, na verdade, lá inventou essa história de fazer uma camada de aplicação comum em Lua. E aí a gente fez várias coisas da da camada de negócios, assim, escrito em Lua, e aí isso chamava outros componentes em
nativos e a interface era nativa, porque Certo. o importante é o design, né, para aquele pessoal. Uhum. Então, o aplicativo ficou super bacana, na minha opinião, ficou super bonito. E, Legal, cara. foi um dos projetos, dos primeiros projetos que eu fiz depois que eu vim para cá. E aí, logo em seguida, eu trabalhei com um projeto com a Apple. Aí eu vim para cá, fiz várias coisas e tal, E com aí eles. foi aí que apareceu o Objective-C na tua vida, não? Então, isso eu já fazia desde 2008, sei lá quando foi o primeiro SDK da Apple para o iPhone, mas o primeiro que saiu a gente já começou a fazer lá na Peanuts, né, na minha primeira empresa. Legal, cara. Mas a Apple apareceu primeiro como cliente, né? A Apple apareceu primeiro como cliente. Quando eu estava trabalhando ainda na Working Co, eles foram mais de um projeto que eu trabalhei com eles como cliente. Aí teve várias coisas com a Apple, incrível como as coisas acontecem. Depois teve um outro cliente nosso da Working Company, que foi a Fuse Coffee, que é uma rede de café aqui da Bay Area, super famosa aqui na Bay Area. Eles fazem café de filtro, que eu particularmente não gosto muito, mas o pessoal aqui gosta bastante. E a gente fez o aplicativo para eles e eu até nem trabalhei nesse projeto, mas aí o pessoal da Apple convidou o pessoal do Fuse para desenvolver uma desenvolver no aplicativo deles uma parte, uma funcionalidade de uma coisa nova que eles estavam lançando, que era o Siri Shortcuts na época. E aí eles convidaram o pessoal do Fuse, e o Fuse, como não eram eles que faziam os aplicativos, eles falaram com a gente, né, na Working Company. E aí o pessoal da Working Company decidiu que eu era a melhor pessoa que eles tinham para mandar para cá para trabalhar, porque aí eles puseram a gente aqui no Infinite Loop, que foi antes de Uhum. abrir o Apple Park, mas as coisas estão acontecendo mais no Infinite Loop. E para o WWDC de 2018, eu vim aqui, trabalhei e desenvolvi um protótipo só dessa funcionalidade que ia usar os Siri Shortcuts para o aplicativo do Fuse. E aí eles acabaram apresentando, mostraram isso para o Craig Federighi e tal. Uhum. Que eu tive que trocar algumas coisas e tal. Eu não encontrei. Quer dizer, nunca encontrei o Craig Federighi até hoje, aliás. Enfim, a gente trabalhou nessa funcionalidade e eles apresentaram no WWDC de 2018 essa funcionalidade que eu desenvolvi aqui em algumas semanas antes do WWDC. Bacana demais, cara. E você, como é que evoluiu a vida? Como é que evoluiu a vida nos Estados Unidos até chegar na Apple, para trabalhar direto para a Apple? Então, trabalhei, acho que por mais ou menos 5 anos para a Working Company. Depois de Nova York, eu me mudei para Portland, que eles também tinham um escritório lá. Uhum. Depois eu não estava conseguindo emprego lá em Nova York, porque ela trabalha com engenharia química e Nova Certo. York não tem muito campo para isso. A gente decidiu mudar para Portland e, e aí fiquei trabalhando, continuei trabalhando na Working Company de Portland, até que um dia eu também, a mesma coisa aconteceu. Uma recruiter da Apple pegou e mandou um contato para mim, entrou em contato comigo. Não lembro se foi pelo LinkedIn, ou se ela me mandou um e-mail, ou se foram os dois. Eu falei, olha só, né? Falei para minha esposa, falei, um contato da Apple, velho. Será que isso aqui é verdade? Será que é sério? Exatamente. Aí eu falei, bom, vou falar com eles. A Apple, assim, para mim, eu sempre fui muito fanboy, assim, sabe? Desde da faculdade. Na faculdade, com o meu dinheiro do estágio, eu comprei meu primeiro Mac, que foi um Mac Mini, na época, um PowerPC G4. E aí, desde a faculdade, que eu já era muito fanboy da Apple, assim, né? E aí, eles entraram em contato e eu falei, tá bom, né? Vamos ver, vou participar do processo seletivo. E aí, funcionou, não era um time específico, eu acho que quando ela entrou em contato comigo, não era um time específico que ela estava procurando alguém, mas ela estava procurando para a empresa como um todo. Mas ela pegou e entrou em contato comigo, logo que ela me pôs no sistema, daí já tiveram acho que 3 times que tiveram interesse no meu perfil, aí eu comecei a entrevistar. Aí eu acabei fazendo, na verdade, como se eu estivesse fazendo entrevistas com um monte de empresas dentro da Apple, com 3 times diferentes, e aí eu pude escolher para onde que eu ia, assim. Bacana demais. E aí foi isso que aconteceu. Aí eu entrevistei, na época o time que estava me contratando era mais ligado a Siri, e aí eu acabei vindo para cá. Aí me mudei aqui para. Aí foi bem no meio do Covid, né? Primeiro comecei trabalhando lá
de Portland, e aí eu falei para minha esposa, falei, ó, eu, né, eu aceitei essa vaga lá na Califórnia, mas a gente não precisa se mudar, então, e a gente tem essa vantagem que pode ficar remoto por enquanto, mas vai procurar um emprego aí por lá, porque quando vocês conseguirem, a gente muda na hora que você quiser. Aí, minha esposa é também fantástica, ela é muito boa no que ela faz, então logo, rapidinho ela conseguiu um emprego e a gente veio para cá, daí antes de até ser preciso que viesse para cá de fato, antes de ter o negócio de voltar para o escritório mesmo. Bacana, cara. E você já está na Apple desde que ano? Então, estou na Apple desde 2021, faz 4 anos e meio, quase, né, fiz 5 em janeiro agora, do ano que vem. Bacana demais. E você pode contar um pouco do teu trabalho? Obviamente nada que seja segredo ou coisa que você não possa compartilhar. E é Cara, importante dizer também que tudo que você disser aqui não tem a ver com a empresa, e a sua opinião não é da empresa, né? obrigado pela lembrança, é um disclaimer importante. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu vou continuar falando, são só minhas opiniões e não tem nada a ver. Não estou falando absolutamente nada em nome da empresa. É, cara, eu não posso falar muito sobre o que eu faço. Como eu falei, eu trabalho na área de inteligência artificial, né, e machine learning, e AML. O meu dia a dia é trabalhar com frameworks que são usados no sistema operacional, em todos os sistemas operacionais. Então, no iPhone, no Mac, no iPad, na Apple TV, nos HomePods, todos, o Vision OS, todos os sistemas operacionais usam esses frameworks que a gente desenvolve, porque eles são frameworks que são utilizados de maneira meio que fundamental, assim, por sistemas que usam inteligência artificial dentro da Apple, né? Certo. E aí é uma mistura, assim, no início teve mais até que fazer, voltar, porque depois que o Swift saiu, eu passei a programação em Swift, né? Porque Claro. Objective-C, apesar de ser uma coisa interessante, legal, é baseado no Smalltalk, tudo tal, aquela sintaxe é uma coisa muito feia, né? De olhar. Sim. O Você, objeto recebe mensagem, né, entre colchetes. então, assim, mas aí quando eu entrei aqui, eu tive que escrever bastante Objective-C ainda, mas aí aos poucos a gente já foi migrando, hoje em dia eu praticamente só escrevo Swift, mas é isso, o que eu faço são frameworks para o sistema operacional, acho que eu não posso falar muito nada além Claro, disso. claro. Sem erro, sem erro. Mas, cara, como é que você lida com pressão e múltiplos deadlines e com coisas complicadas, com certeza você tem que lidar? Como é que você lida com a pressão do dia a dia do trabalho? Cara, eu vou falar para você, eu acho que eu aprendi isso trabalhando com cliente por 15 anos de carreira e mais 5 de Working Co. Eu acho que o que eu aprendi foi a ficar bem resiliente, assim, sabe? E no início eu tentava ser aquela pessoa que tentava agradar e falar sim para muitas coisas, e aí a experiência me ensinou que eu tinha que falar mais não e impor mais o que é factível, né? Então, eu acho que o jeito que eu lido com pressão primeiro, eu tento falar não. Se eu não consigo, se o não resolve, se tem alguma pressão contra o não, daí eu tento encontrar um meio termo, né? Falar, putz, então tá, então isso que você está me pedindo não é possível. Será que a gente consegue resolver desse jeito, com esse deadline? Eu posso estar pedindo com esse outro deadline um pouco maior. Tem essa coisa que a gente pode fazer e essa coisa que a gente não pode fazer. E isso era o meu principal trabalho principalmente na Working Company, que eu liderava os projetos maiores e tal, mas que na Apple também continua valendo, né? Vamos, vamos fazer igual a gente faz com o boi, vamos por partes, né? A gente corta em pedaços e vai fazendo por parte. A pressão para mim é isso, é você tentar ser razoável, tentar entregar o que você promete, né? Se você prometer, eu quero entregar. Então, assim, então eu prometo só o que eu sei que eu vou conseguir entregar, e aí, de vez em quando, não tem o que fazer. Aí você tem é crunch time, igual o pessoal fala aqui, né? De vez em quando você tem que trabalhar mesmo, até mais tarde, e encontrar, e chegar naquele deadline, entregar o que é necessário.
Mas eu tento fazer disso. Teve uma época que eu fazia isso demais e isso é muito detrimental para a saúde, né? Principalmente quando eu tinha a minha própria empresa. Eu lembro de eu trabalhando ano novo, às vezes, coisa assim, absurda. Por falta de maturidade, falta de planejamento, e falta de várias coisas. Abrir empresa logo que você sai da faculdade, eu já vou dizer, não é a melhor ideia. Cara, saúde não tem high availability, né, cara? Saúde foi embora, acabou, já era, né? Dá um shutdown menos H0 e já era. Então é isso. Pressão é isso, é tentar negociar, conversar com todo mundo que está precisando, ver o que eles estão precisando exatamente e tentar achar. Não sei se meio termo é a melhor palavra, é isso. Tô com um pouco de dificuldade de encontrar o melhor termo para isso. Às vezes vem alguma palavra em inglês, às vezes não vem nada, enfim. Mas é isso, né? Acho que deu para entender. Não, total, total. Fala, André, diga. é o famoso compromise, né? Eu não sei Sim, se sim. O tipo, boa pergunta. Compromise em português, o que que seria o compromise em português? Também falhou a tecla de tradução aqui. Não é nem um comprometimento, não traduz muito bem com comprometimento. Acho que seria mais acordar, talvez, concordar com alguma coisa, né? Ou foi de onde alinhar, sei lá. um negócio assim, eu cedo, é o ceder, na verdade. É. Um pouquinho. Mas também não é essa palavra. Enfim, Não é só funciona bem. É. Tipo, as partes chegam a um ponto em comum para a coisa ir à frente, né? Acho que seria a tradução melhor aqui, sem a gente lembrar de um termo a usar. Mas, é, André, a gente está falando de inteligência artificial e você lida com machine learning e outras coisas do gênero aí. Mas como é que você está vendo esse momento geral que a gente está vendo aí, que parece que a cada dia que passa parece tem um novo large language model, tem um novo serviço de AI, todo mundo dizendo que o mundo vai ser dominado pela AI, os programadores já eram. Como é que você está vendo esse momento e como é que você vê a evolução disso? O que tu está prevendo que vem pela frente? cara, eu tenho que tomar muito cuidado para não parecer um ludita agora. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Na verdade, assim, eu passei por duas fases. Teve uma primeira fase que eu, como todo mundo, fiquei assim, extremamente empolgado. Falei, nossa, esses elementos são incríveis, tudo que eu tentava dava certo. Todos os testezinhos que eu tentava, falei, não, agora eu vou enganar essa LLM e tal, e vou tentar fazer um negócio e não consegui enganar, até que começou a achar coisas de matemática que são muito óbvias, que elas não funcionam bem e tal, com LLMs. Mas, em si, eu fiquei extremamente empolgado mesmo com isso. Agora eu tenho um pouco mais de ressalvas sobre. Não que elas não vão chegar em algum lugar, talvez elas até cheguem em algum lugar muito, muito incrível, mas eu acho que o lugar onde elas estão agora é um pouco menos do que o marketing dessas empresas que estão vendendo isso diz, sabe? Assim, nos meus testes que eu posso falar que eu fiz como pessoa física e tal, no meu fora do trabalho que eu programei, teve algumas coisas para as quais eu usei LLMs que foram incríveis, assim. Por exemplo, eu estava escrevendo, eu tenho um controlador MIDI que é uma pedaleira para eu tocar guitarra Uhum. e coisas no computador, nos plugins no computador. E ele controla isso através de uma conexão USB por MIDI e tal. Ele é feito o controlador dele é um ESP32 e o firmware, eu achei um firmware open source que roda nele. Eu falei, bacana, só que esse firmware open source não suporta um negócio chamado pedal de expressão, que é um pedal que você pluga num input que é como um de fone de ouvido, assim, né? São só dois sinais. E aí você mexe o pedal para cima e para baixo e ele tem que ler aonde que está o pedal. E ele faz isso através de uma conversão de ADC, né? Que é uma conversão de analógico para digital. E o SP32 tem um leitor, eu achei, enfim, eu fui atrás, achei o pino, qual que era, e fui mexendo no firmware para implementar isso para eu poder usar no meu controlador, que é o meu pedal de expressão. E aí eu fiz, e aí eu percebi
tentei o jeito mais simples possível, que o leitor ficava, o número que ele estava lendo do pedal ficava pulando para cima e para baixo. Falei, bom, eu preciso de um filtro. Aí eu usei uma LLM, eu não sei escrever um filtro de passa, um filtro de passa baixa, né? Eu precisava. E aí eu cheguei a escrever na LLM, falei, eu tenho um controlador e tal, SP32, escrevi assim, e falei, eu preciso de um algoritmo em C, que dado esse input de números inteiros, assim, tal, eu quero um filtro de passa baixa. Aí a LLM pegou, pum, saiu, cuspiu o algoritmo, bonitinho, que já dava para copiar e colar. Falei, ó, vou usar nesse tal projeto, com a SP32, isso aqui. Tem uma ideia específica, até que você usa isso. Aí eu peguei, copiei e colei e o negócio funcionou super bem. Falei, nossa, que bacana. Então, assim, para esse tipo de coisa, funciona muito bem. Agora, assim, para coisas um pouco mais complicadas, que eu estava tentando escrever um projeto, ou você tentar trabalhar com um projeto que já existe, que você tem que passar uma quantidade enorme de contexto para o modelo, para ele trabalhar com contexto e conseguir desenvolver alguma coisa em cima daquele contexto e tentar produzir código que seja útil para você. Ou se é um projeto mais complicado, que mesmo que seja para começar com isso, aí já não funciona muito bem, assim. Se você é um programador com mais experiência, você vai pegar o código que sai disso, vai ler e vai falar, pô, esse código aqui é um código, né, que, que não está muito Pode bom. melhorar, que pode melhorar, né? Exatamente. Então, assim, então para mim o que eu tenho usado bastante é assim, se eu estou num momento que tô com writer's block, né, igual o pessoal fala, estou bloqueado, não estou conseguindo escrever a próxima coisa, eu uso e gero um negócio só para eu poder criticar. Falo, nossa, isso aqui tá uma porcaria, eu vou reescrever, mas pelo menos eu tenho alguma coisa para falar que é a porcaria e reescrever aquele negócio, entendeu? É. Então, tem sido bastante útil. Ou, às vezes, assim, para escrever teste, para tentar refatorar, para ficar melhor para escrever teste, mas o que eu percebo é que elas usam muito algumas coisas que não são as que eu mais concordo em termos de prática de programação, assim. Aí, para não começar nenhuma briga religiosa, eu não vou falar quais são. Não é a minha coisa favorita, não. E aí, até li recentemente uma pesquisa que saiu, que fizeram pequena, com 16, eu acho, se não me engano, desenvolvedores de open source, que eles pegaram 16 desenvolvedores e fizeram uma distribuição aleatória dessas pessoas e falaram, ó, esse aqui tem um pool de bugs que precisa ser resolvido, ou de features, a gente vai sortear se você vai usar LLM para te ajudar ou não. E eles escolheram só pessoas que já tinham pelo menos, ó, se eu não me engano, 8 horas. As pessoas que foram escolhidas, elas tinham de 8 a 40 horas, pelo menos, de experiência de trabalhar com LLM. Então, não foi uma pessoa que nunca usou uma LLM, eles pegaram e puseram lá. E eram todos programadores que tinham pelo menos 5 anos de experiência de contribuição para aquele projeto, e projeto grande, por exemplo, compilador de Haskell, uma biblioteca enorme de JavaScript, tudo e tal. Nessa pesquisa saiu que as pessoas que usaram a LLM, que quando elas escolhiam para a LLM, era escolhida para elas, né, para elas fazerem a tarefa que elas tinham que fazer, elas tinham a percepção de que elas faziam a tarefa mais rapidamente, mas no fim, todas as medidas apontam para que quando elas usaram a LLM, elas ficaram 20% mais lentas. É. Então, É. a percepção de grande quantidade, porque isso é um monte de linha de lá quando você põe prompt, mas isso não necessariamente é verdade. Eu não sei se isso vai eventualmente melhorar muito, mas tem outras pesquisas relacionadas a prompt rot também, que saiu uma, que quanto maior context rot, desculpa, que eles falam que é o apodrecimento do contexto, né, a tradução literal, que com maior o contexto que você passa para LLM, se você precisa que a LLM procure alguma coisa, não sei se a gente falar LLM ou LLM para os brasileiros, mas LLM, acho que todo mundo vai conseguir entender. LLM, tanto faz. quando você passa um contexto muito grande e ela tem que resolver alguma ambiguidade, alguma coisa, que se você passa do final do prompt, que é mais ou menos isso que ela está fazendo quando você está usando isso para código, é um prompt, é um contexto enorme, que tem um monte de Uhum. arquivos de fonte,
fonte, é, a performance dela cai absurdamente, assim, com maior o prompt, mais erros ela comete, assim. Então, assim, enquanto a gente não resolver esses problemas fundamentais, é, eu, eu, eu duvido muito que a gente vá conseguir substituir programadores É. com, com inteligência artificial. Não como se amanhã a OpenAI anunciar AGI, aí eu fico quieto, mas enquanto eles estão só nas LLM. Eles anunciaram a versão 5 hoje do ChatGPT, não sei se você viu isso. Eu vi que eles anunciaram que estava contido no anúncio quais foram os programas Também não tive tempo de ver, mas eu vi que né? anunciaram hoje, então vai ser interessante ver o que faz. Mas É, tem coisas interessantes, tem problemas também, mas basicamente como é o mundo do software, né, cara? Tem sempre alguma coisa que pode melhorar, né? E vai ser sempre interessante, como a gente está falando mais cedo. A gente viu essa evolução da tecnologia nos últimos 40 anos, né? Saiu lá do seu 386 para o seu iPhone com muito mais capacidade do que aquele 386, e sabe-se lá o que vai estar por aí daqui a 40 anos, sei lá, vai ter o holodeck lá do Star Trek, né? Sei lá, vamos ver se eu estiver por aqui ainda daqui a 40 anos, vai ser interessante ver que ponto é, chegou a tecnologia, né? Bom, André, a gente falou de futuro, a gente falou de tecnologia, evolução, mas voltando aqui no tempo, uhum. olhando para trás e vendo por todas as etapas que você passou na vida aí, tu teria feito alguma coisa diferente do que você fez? Cara, eu teria. Eu não sei, mas eu já comentei aqui algumas, né? Abri empresa logo que a gente saiu da faculdade. Aliás, eu abri a empresa antes de sair da faculdade. Uhum. Eu abri a faculdade por mais 2 anos, se eu não me engano. Ou um ano e meio. Eu acho que isso não foi uma boa ideia, por exemplo, porque a gente era muito petulante, né? A gente achava que sabia muito. Maturidade para fazer o que a gente estava fazendo, na minha opinião. Então, assim, a gente sofreu demais. E aí a petulância foi continuando, assim. Eu sei que se meu sócio assistir essa entrevista, ele me ouvir, ele vai discordar de mim. Mas, assim, momentos que a gente poderia ter vendido a empresa, não vendeu. Assim, para mim, eu não vou negar que, assim, a experiência que eu adquiri por causa desses 10 anos, que foi, né, que o pessoal chama de trial by fire aqui nos Estados Unidos, que eu não sei uma expressão tão boa em português para isso, mas esse negócio, assim, de você aprender fazendo e aprender sofrendo, sofrendo mesmo, assim, né? Talvez seja uma coisa, assim, que você não consiga de nenhuma outra maneira. Mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais fácil. Então, assim, essa talvez é uma coisa que eu talvez tivesse mudado, assim. Eu fico um pouco com inveja, dos que vieram logo aqui para o Vale do Silício, logo que saíram da faculdade. Essa galera, para mim, acho que já está muito melhor, assim, do que eu. Eu demorei demais para chegar aqui, na minha opinião. Mas tudo acontece ao seu tempo, né, também, né? Vai saber em todas essas coisas, né? Vai saber onde que eu estaria, isso, né? É, é, Exato. E, André, como eu te falei no grupo lá dos programadores, a gente tem 4.000 pessoas com as mais variadas perguntas, né? Muitas pessoas tentando começar, tem gente mudando de carreira, tem gente tentando entender se tecnologia é para eles ou não. O que você recomendaria para essas pessoas que estão tentando começar, tentando se encontrar e tentar achar o caminho deles nessa área de tecnologia? Cara, isso eu acho que é um pouco clichê, mas eu acho que não tem como fugir, principalmente nessa área, que a questão é o seguinte: se você não gosta muito disso, não sei se vale a pena, porque assim, é uma área que de fato é uma área bem rentável, e talvez até tenham pessoas que trabalhem na área, mas não gostem muito e tal, por ser uma área mais rentável. Mas, sinceramente, é muito difícil você ir para frente, você evoluir, você ser bom numa coisa que você não gosta. Acho que Uhum. até quando eu ouvi o Gustavo falar, acho que ele falou algo similar até. Não sei se foi exatamente isso, mas eu concordo. Se ele falou, foi isso.
Se ele falou isso, eu concordo com ele. Que é assim, eu acho, pra mim é o que eu falei, você viu como era. Eu era criança, tava lá, ao invés de estar saindo, às vezes, pra Né? balada. Aí eu tava lá lendo livro de C, cara. E do pessoal, assim, que estudou e comigo e tal, só o pessoal que se dedicou e foi atrás é que realmente chegou num lugar, assim, incrível. Senão você vai chegar em um lugar mais ou menos e tal, e talvez não chegue. Então, para mim, assim, a principal coisa é você só ir para isso se você realmente gostar da coisa. E aí, se você gostar da coisa, aí vai ser fácil. É a mesma coisa que às vezes perguntam para guitarra. Cara, quantas horas por dia eu preciso estudar para ser bom na guitarra? Falou, cara, se você está perguntando isso, você não vai ser bom na guitarra. É, é, Você gosta, você quer ser bom na guitarra, todo momento que você estiver ali, só tocando guitarra, né? Você não precisa de ninguém te falar para tocar guitarra. é. Então, e aí, se você gosta, aí você vai atrás. Hoje em dia, cara, o tanto de coisa que eu aprendo hoje em dia, e tá tudo disponível grátis no YouTube, tutorial em todos os lugares, assim, a- a- é muito vasto, né? Assim, o tanto de coisa que tem, curso grátis de todo tipo, tem curso de Stanford grátis para você entrar e aprender diversos tópicos de ciência de computação. É só você entrar lá e fazer. Se você souber inglês, né? Para o pessoal do Brasil. Mas mesmo em português, eu acho que é bem possível que você encontre bastante coisa, né? Tem um monte de coisa disponível, né? FreeCodeCamp, programadores.com, que é o nosso site também. E tem, cara, eu penso também no começo, você também deve lembrar do seu começo aí. Não tinha tanta coisa assim, não tinha nada. Bom, uns tutorialzinhos menos, e era isso. É incrível, né? Essa evolução toda aqui. E, cara, você tem alguma dica de livro? Você falou de música, filme ou qualquer outra coisa que você queira recomendar? Qualquer coisa que você goste, que você gostaria de compartilhar aqui com a nossa comunidade? Uma só de cada, ou como que é, geralmente? O que você quiser. Tá, o filme eu vou fazer um jabá aqui para os meus empregadores, né? Eu assisti recentemente o F1, que está nos cinemas, e realmente esse filme foi muito bom. Se você gosta de Fórmula 1, vale muito a pena. Tirando algumas partes do plot que eu não vou estragar para ninguém, que foram um pouco desnecessárias. Os visuais e os efeitos sonoros são incríveis, assim, né? O que o pessoal conseguiu fazer naquele filme lá foi fantástico. Eu acho que é um filme que vale a pena. É, de livro, cara, um livro que eu li já tem mais tempo. Na verdade, eu não leio nada, tá? Eu ouço todos os livros é, mas um livro que eu ouvi já tem mais tempo, que eu recomendo fortemente, e que é para ir um pouco contra essa mentalidade que tá rolando de que tá tudo ficando ruim e ficando pior e tal, chama Humankind. Eu até queria ver qual que é o nome do autor. É, Rutger Bregman. Erica Moore e Eliza alguma coisa. Mas chama Humankind em inglês. Eu não sei qual que seria o nome em português desse livro, infelizmente, se tem. Mas esse é um livro que eu recomendaria fortemente. E, agora que eu estou olhando aqui na minha lista, tem um outro também que eu recomendo fortemente, já tem bem mais tempo que eu li, chama Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman. Esse com certeza tem em português, eu não sei qual que é a tradução, mas pensamento rápido e devagar, sei lá. Esse livro é muito bom. E música, eu vou recomendar um negócio que eu ouvi agora, que meu irmão acabou de me falar, que é brasileiro, que é o Chico Chico, filho da Cássia Eller. Uhum. Cara, incrível. Eu ouvi o rapaz cantando ao vivo. Se você fechar os olhos, assim, depende, em alguns momentos, se você ouvir a Cássia Eller cantando, isso é uma coisa incrível. Eu não conheço, não. Vou ouvir. Boa. Recomendo. E, cara, puxando um pouco do Jabá novamente para o seu empregador aqui, tu já assistiu Foundation? Cara, não, Foundation eu tô devendo, eu preciso assistir, ainda não assisti. Você leu ou viu o livro, o do Isaac Asimov? Esse não, eu li outros livros ouvi, na verdade, os outros livros da Asimov, eu ouvi o I, Robot, o Eu, Uhum. Robô. Não tem nada a ver com o filme, eu fiquei sabendo que é um filme, mas não tem nada a ver com o filme.
Eu acho que ouvi um outro também, mas o Foundation eu não ouvi. Você recomenda? Sério, você gostou? Eu recomendo fortemente. Eu li a trilogia do Foundation em 1986. Eu ganhei de presente de aniversário. Caramba, E são 3 livros enormes. Eu li tudo naquela época. E era, eu achei assim, uau, sensacional, entendeu? Cara, e a Apple fez um trabalho assim absurdamente fantástico com a série. Então, se tu gosta de ficção científica, e se os nossos ouvintes aqui gostam de ficção científica, a série é excelente, os atores são fantásticos, a cenografia, os efeitos, a coisa que assim, é um trabalho sensacional, entendeu? que legal. Recomendo fortemente, se tu não assistiu, e quem também não tiver assistido, leiam o livro, assistam, porque se é fã de ficção científica, é um prato feito. Se não gosta de ficção científica, não passa nem perto. É, ainda leu o livro antes de assistir a série ou não? Como? Você recomenda ler o livro antes de assistir a série ou não? Eu acho que é uma boa ideia, porque os livros são, perdão, os livros têm sempre um pouco mais de detalhe, né? E tem algumas coisas na série que também eles tomaram uma certa licença poética. Tem algumas coisas que são diferentes e ficaram interessantes, né? Você vê toda a série tem sempre alguma modificação. Não sei se você assistiu a Battlestar Galactica, né? A série mais recente. Perdão. Eles mudaram várias coisas. Por exemplo, a Starbucks Não, é mulher, não é homem, entendeu? entendi. E eu acho que eles fizeram coisa semelhante. Vale a pena ler o livro. Me dá um segundo, deixa eu tossir aqui. Tá. Eu acho que vale total ler o livro primeiro e depois você assiste a série, entendeu? Legal. Mas faz os dois, vai ser bacana. Eu já vi a Silo, que eu li o livro depois que eu assisti a primeira temporada, aí depois eu li todos os livros, e aí depois eu assisti a segunda temporada. Essa também eu achei que tá ficando fantástica, apesar das licenças poéticas. Eu prefiro ainda a versão do livro. Nas licenças poéticas que eles tomaram, assim, eu prefiro ainda do livro do que na série, mas eu achei que a série também ficou muito boa. Não, muita série boa, né, cara? Não sei se você assistiu a For All Mankind também, que também é da Apple, né? Que é a versão alternativa da corrida espacial. Ah, eu preciso continuar. Eu comecei a ver essa e não continuei. Espetacular. Os atores também, é tudo muito bom. A própria Invasion, que acho que vai ter a Season 3 agora, eu acho. É diferente, é uma ficção científica bem. É uma mistura de invasão alienígena com um pouco de horror e um pouco mais, suspense o tempo todo, entendeu? É muito boa. São séries muito boas, né? Coisas muita qualidade, muito bem filmadas, tudo. E é bem, bem legal mesmo. Acho que dá para sentir que eu sou um pouco de fã de ficção científica. Severance é o nosso carro-chefe. E é ficção científica. Severance. Cara, eu não assisti ainda, preciso assistir essa. Não assisti. Isso, se você gosta de ficção científica, essa é muito boa. Muito. Vou assistir. Vou colocar na lista aqui para assistir. Cara, a gente já está aqui conversando mais de 1 hora e já são quase 9h30 da noite aqui. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Poxa, acho que não, cara. Acho que a gente cobriu tudo, assim. Não consigo pensar em nenhuma coisa, assim. Cara, você quer divulgar alguma informação de contato, LinkedIn, alguma coisa que as pessoas possam usar para te pedir alguma dica, sugestão? Cara, eu me tornei recentemente, não recentemente, mas já tem uns anos eu me tornei um pouco um ermitão online, assim, sabe? No máximo, eu até tenho perfil em várias redes sociais, mas provavelmente no máximo você vai me encontrar no LinkedIn mesmo. E aí eu tô lá e é isso. Tranquilo, ótimo. André, eu queria novamente te agradecer aqui pelo teu tempo e toda a história que você compartilhou com a gente. Novamente, aqui é uma quinta-feira à noite, e tu, em vez de estar descansando, está aqui conversando comigo. Então, eu agradeço muito pelo teu tempo e tudo que você compartilhou com a gente aqui. Um prazer conversar contigo, cara. Prazer foi meu, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Bacana. Me dá 2 minutos aqui, eu vou parar de gravar, a gente conversa mais 2 minutos.